Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. É o salmista quem diz isso. Isso é um versículo da Bíblia. Na presença dos poderosos, na presença dos reis, eu te cantarei louvores. Lembrando que cantar, louvores é cantar elogiando Deus, cantar dizendo quem Deus é, cantar dizendo as maravilhas de Deus. É isso que o salmista diz. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos reis, dos poderosos, dos deuses, o que for, eu cantarei os teus louvores. É esse? Já, Vitinho? É. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Digno és de glória, digno és de louvores. Digno és de glória. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. não há outro além de ti, Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. não há outro além de ti, Não há outro igual a ti. Digno és de levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. No meu coração há uma canção que expressa a minha gratidão, que demonstra a minha paixão pelo meu Rei, pelo meu Senhor, por aquele que me amou e a si mesmo se entregou para me salvar. No meu coração
a uma canção que demonstra a paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que amou. No coração há uma canção que demonstra a paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Famoso és, meu Senhor, famoso és tu, amado Deus. Tu és a fonte da minha vida e o anel do meu coração. Famoso és, meu Senhor, famoso és tu, amado Deus. Tu és a fonte da minha vida e o anel do meu coração. Meu coração é uma canção que demonstra a paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Famoso és, meu Senhor, famoso és tu, amado Deus. Tu és a fonte da minha vida e o anel do meu coração. Famoso és, meu Senhor, famoso és tu, amado Deus. Tu és a fonte da minha vida e o anel do meu coração. Aleluia. Magali, continue louvando a Deus com oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, formoso Tu és, Senhor, como nós acabamos de cantar esta música, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, Te glorificar todos os dias com o nosso andar, com o nosso pensar, com o nosso agir. Ó Pai, nos ensina, ó Pai, cada dia a sermos servos temente a Ti, que nós possamos nos santificarmos, Senhor, todos os dias de nossas vidas. É assim, ó Pai, que eu Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, como nós falamos no início, a parte mais importante do culto, que é a exposição da palavra de Deus, o ensinamento de Deus, para que nós, a partir da saída daqui, coloquemos esse ensinamento em prática. A cada domingo nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, o ensino nas aulas que temos aqui no domingo de manhã, segunda-feira à noite, sexta-feira à noite, é para pôr em prática. É para a gente ir ficando cada vez mais íntimo de Deus, como ele diz no Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, para os que o obedecem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Já pensaram que coisa mais linda? Você conhecer a aliança de Deus, ter intimidade com Deus? Pois é,
essa intimidade só há um jeito de ela aumentar, é no conhecimento da própria palavra de Deus revelada nas Escrituras. E agora vamos passar a ouvir a pregação, a exposição da palavra, o ensinamento de Deus pela boca do seu servo, pastor reverendo Antonino, nosso companheiro aqui. A graça e a paz, amados. Domingo nós tivemos em todos os lugares se comemorando, se celebrando o Dia dos Pais. Fizemos um culto de adoração a Deus e eu estava dizendo ao reverendo Juarez que como eu gostaria de ter falado aos pais, como eu gostaria de ter tido esse encontro, olhando nos olhos dos pais, levando em consideração, amados, que muitos pais tiveram oportunidade de serem bons pais, à luz da palavra de Deus. Homens que foram relevantes em seus ministérios, mas que foram reprovados no quesito pai. Nós temos Eli, um homem que teve a honra de ter conduzido o povo em adoração, usou a estola sacerdotal, mas que teve a sua família destruída, porque não soube guiar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Samuel, um dos profetas maiores de Israel, teve um ministério que diz a palavra de Deus, que sequer uma das suas palavras deixaram de ser cumpridas. Seus filhos eram corruptos e foram também destruídos pelo próprio Deus. E temos o mais celebrado de todos os pais, um dos maiores reis da história de Israel, Davi, que teve tempo para as guerras, teve tempo, esteve ocupado com o seu reino, mas que também não passou no quesito pai. Mas, amados, nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre alguém, sobre um pai, que eu gostaria de ter sido, que tenho certeza você também gostaria de ter sido. E para isso, eu gostaria que abríssemos a palavra de Deus. O texto é bastante conhecido e já pregamos várias vezes sobre ele. Lucas 15. Lucas 15, 11, 32. Assim diz a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações, curve sua cabeça, ore ao Senhor, interceda nesse momento pela sua palavra. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te damos graças, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E agora, Pai, que estamos aqui diante do Senhor, perante a Tua face, nós suplicamos, ó Pai, a unção do Teu Santo Espírito, para a Tua palavra que vai ser exposta neste momento, que ela possa alcançar os objetivos que ela tem. E que nós possamos sair desta noite, desta casa, mais abençoados do que aqui chegamos. Toma conta de nós, Senhor. Guarda-nos em nome do Senhor Jesus. Amados, se nós formos para os contextos anteriores a essa parábola, nós vamos ver que Jesus vinha numa trajetória ascendente. Ele vinha encantando a todos com os seus discursos maravilhosos, com suas parábolas inigualáveis. Tudo porque ele fazia delas síntese, ou nelas síntese, das verdades do cotidiano do povo de Deus, do dia a dia, do dia comum das pessoas. É quando ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda, cuja semente é tão pequenina, mas as árvores crescem, dão sombras, e os pássaros do céu nela se aninham. Ele fala do fermento quase invisível que é colocado pelas cozinheiras na farinha, mas que faz crescer a massa. Comparou o reino de Deus à saga daquele homem que deu uma grande ceia, possivelmente um homem muito rico, certamente era um nobre.
E ele deu uma ceia, um banquete, em que convida todas as pessoas a participarem dele. Mas infelizmente começa a receber respostas negativas, todos estavam ocupados, todos tinham os seus afazeres, todos tinham uma prioridade maior e se recusaram a vir à festa. É quando ele manda trazer ao banquete, saia, vá pelas ruas, pelos becos, convide cegos, aleijados, aqueles que são párias da sociedade, para que eles venham e sentem à minha mesa, porque há lugar para todos. Mas, amado, suas parábolas vão crescendo continuamente e se aproxima cada vez mais da nossa realidade. É quando ele chega ao ápice em duas grandes parábolas. A da ovelha perdida é um homem que tem 100 ovelhas e que uma desaparece, que uma fica perdida, e ele que deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida, e quando a encontra, toma no colo, sara, cura as suas feridas, coloca no seu colo, traz de volta, e se alegra com os seus amigos. Amados, alegrai-vos comigo, é a sua mensagem. A dracma perdida, quando a mulher varre a casa, revira todos os móveis, até encontrar a dracma perdida. E ao encontrá-la, ela reúne todas as suas amigas e manda e chama para que elas venham e se alegrem com ela, porque eu achei a dracma que estava perdida. Amado, em todas essas parábolas há algo em comum: perda, procura, busca, achado e alegria. Alegrai-vos comigo, eu achei uma simples dracma, eu tinha 10, perdi uma, achei, vamos alegrar, alegrem-se comigo. Talvez tenha havido no contexto desse ensinamento uma ligeira, uma breve pausa para reflexão. Quando o Senhor Jesus irrompe com a mais contundente de todas as parábolas. E essa parábola, amados, ela tem tudo a ver com você. Ela tem tudo a ver comigo. Ela tem tudo a ver conosco. Que ela tem tudo a ver com você que é pai. O verso 11 diz que certo homem, esse homem não tem nome, poderia ser eu, poderia ser você, um certo homem tinha 2 filhos. Verso 2, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem, e ele lhes repartiu os bens. Amado, ele houve um dos pedidos mais insolentes, um pedido sem qualquer consideração à paternidade, ao seu pai. O filho mais moço: dá-me os bens que me cabem. E o pai não discute, o pai não reclama, simplesmente o pai repartiu com ele os seus haveres. O verso 3 diz que aquele jovem tinha pressa de partir. Amados, é que muitas vezes as vozes do mundo gritam mais alto do que a da igreja. Ele tinha dinheiro, mas ele precisava sair, ele precisava gastar, porque assim lhe impunha os ditames do mundo. Verso 14, as consequências da desobediência, as consequências do pecado. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Enganamos-nos quando achamos que o mundo não apresenta a sua
conta. O mundo vem e bate à nossa porta. Chegou a hora de passar necessidade, amados. O mundo lhe tirara o dinheiro, mas o mundo ainda não estava satisfeito apenas em ter levado-o à ruína. É isso que acontece, as consequências do pecado em nossas vidas. O mundo não estava satisfeito. Ele impõe a degradação moral. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou apacentar póricos. Um insulto, uma ofensa ao judeu, mas são consequências do mundo. Ele começou a passar necessidade. Da sarjeta ele perdeu toda a sua dignidade e agora ele entra em degradação moral. Aquele jovem altivo que saíra de casa para vencer, para ganhar o mundo, agora está jogado na sarjeta, passou a guardar porcos. E o que é pior, amados, o verso 16 diz que ele estava às raias da loucura. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aquele homem que saíra da casa paterna em que ele era digno, ele agora está atirado na sarjeta onde o pecado nos leva. E ele queria algo que é insuportável. Ele queria tão somente, amados, ser tratado como os porcos. Ele queria tão somente comer aquilo que os porcos comiam. Mas o mundo diz não. Nem as alfarrobas o mundo lhe dava. Ninguém lhe dava nada. A palavra de Deus diz que será tremenda quando o Senhor voltar, porque os homens quererão morrer e não vão conseguir. Dirão aos montes, caiam sobre nós, e os montes não caem. Tal a agonia da alma. O verso 17, ele está louco. A palavra de Deus diz que, em caindo em si, o que denota que ele não estava em sua perfeita condição de sanidade. Então, caindo em si, disse, possivelmente levado pela lembrança da sua casa, ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Amados, quantas vezes nós estamos mendigando, nós estamos pedindo, estamos aceitando as migalhas que caem das mesas do banquete do mundo, quando em nossa casa não falta alimento. Eu estou morrendo de fome, mas os trabalhadores do meu pai são muito mais bem tratados do que eu. É hora de tomar uma atitude. Verso 18. Levantar-me, eu estou prostrado, eu estou na sarjeta, eu estou moralmente degradado, mas ainda me resta um pouco de dignidade, e vou fazer exatamente aquilo que ainda me resta.
Eu estou arrependido do pecado de ter saído da casa do meu pai, de ter abandonado a sua proteção, o seu cuidado. Eu vou arrependido tomar essa atitude, voltarei, confessarei o meu pecado e lhe direi: Pai, eu já não sou digno do nome da família. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero apenas uma coisa e não me negue. Eu vou dizer para ele: quero ser tratado como são os teus empregados. Porque eu não sou digno do teu nome. Amados, e esse é o momento maior do pecador, quando ele decide retornar à casa paterna, sabendo que a salvação depende tão somente do amor paterno do Pai. Quantas vezes nós estamos distanciados da casa do Senhor, quantas vezes nós estamos longe do aprisco e queremos voltar, mas o mundo segrega os nossos ouvidos. Onde está o seu orgulho? Você vai ouvir zombarias. É melhor que você fique onde você está. Amados, esse momento, ele se dá como se fora um drama em 4 atos. Verso 20. Tomou uma atitude. Levantando-se, foi para o Pai. E no primeiro ato, não é ele quem avista o Pai, mas o Pai o avistou de longe. Possivelmente que desde o dia que ele saíra, aquele pai se entregara à oração, a interceder pelo filho ausente, que ele não sabia por onde andava, mas que estava carente da sua oração. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Em um segundo ato, o pai apenas não fica na contemplação, mas o pai compadeceu-se dele. Quando seu pai o avistou, o compadecido dele, correndo, o abraçou. Amados, o pai ficara à sua espera e talvez vira quando surgira o seu vulto lá no fundo, lá no fim da estrada. E o seu coração acelera. E ele fica ansioso. E ele fica pedindo a Deus que aquele seja realmente o seu filho. Que aquele maltrapilho, que aquele mendigo, esfarrapado, era seu filho. O filho que é o mundo. O filho que o mundo maltratara, mortificara, mas não matara. E ele faz tudo, e ele quer ver o filho. No terceiro ato, ele sai, corre, vai enquanto o filho se atira um nos braços do outro. E num quarto ato, ele beija o seu filho. E esse processo, amado, a conversão, depende muito do filho rebelde. Mas a salvação tão somente do amor do Pai. Já disse alguém que ninguém se perde no caminho da volta. Principalmente, mormente, quando se tem alguém que espera. No verso 21,
O filho tem planejado um discurso, ensaiara o discurso ao longo da caminhada, talvez até envergonhado do papel que desempenharia ali, e o filho tenta repetir o discurso ensaiado, mas o pai não quer nem ouvir. E o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai o interrompe. E o pai não deixa sequer terminar a frase, porque o pai tem pressa de ouvir. Era pesado demais para aquele pai o sofrimento do seu filho. E ele pôde ver, e ele pôde sentir que o seu filho estava necessitando, que o que seu filho precisava, que seu filho era carente de afeto, estava precisando era de amor, mas acima de tudo, de provisão, amados. E ele abraça o filho, beija o filho e não permite que ele termine o discurso da loucura, de que ele não era mais digno de ser seu filho. E o filho não pôde entender. Quando o pai diz para os seus criados: trazei-me depressa a melhor roupa, põe. Manda eles tirar esses andrajos, manda tirar esses farrapos, põe-lhe sandália nesses pés machucados pela caminhada, põe um anel no dedo, símbolo de que agora ele faz parte novamente dessa família. Estou agradecido, eu louvo, adoro a Deus, porque meu filho voltou, porque ele não se perdeu, amados. Você tem alguém que está longe, você tem alguém que você intercede, que você ora, o tempo é de Deus, ele vai voltar. Verso 23, trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este é o momento da comunhão. O sofrimento estava passando, o filho estava de volta. É hora de comunhão. Por uma razão muito simples, aquele homem estava feliz. Ele não estava murmurando contra o filho. Ele não estava recriminando o filho. Mas ele estava feliz, porque o filho voltara ainda com vida. Amados, o que é que o mundo está devolvendo para você? Como tem chegado à sua porta o seu filho que ainda estava no mundo? Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido. E começaram a dançar, e começaram a cantar, e começaram a se regozijar. Amado, isso se chama amor. Mas acima de tudo, isso é graça. Porque haverá mais alegria no céu por um pecador que se converte do que milhares que não necessitam de salvação. A graça de Deus que nos alcança em momentos mais difíceis, em momentos mais deploráveis, a graça de Deus nos alcança. Do verso 25 até o 30, é algo que nós, às vezes, não percebemos, mas é a lei resistindo, até por ela ser mais velha, ao chamado irresistível da graça.
A lei que só faz nos revelar o pecado não pode ser comparada à graça imensurável de Deus que nós não entendemos. O filho mais velho estava no campo. Podia-se dizer, filho da lei, estava no campo e ouve o fole, a sanfona, o zabumba, o triângulo. Ele ouve a música, ele vê as danças e agora ele chama um dos criados e pergunta o que era. Teu irmão que voltou e só porque ainda está vivo, teu pai faz uma festa deste tamanho. Verso 28, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliar. O pai queria dividir o seu amor com os dois, mas irredutivelmente, o verso 29, ele diz, nunca transgredi uma ordem tua. Eu sou um filho perfeito, eu sou um filho bom, eu sou cumpridor dos meus deveres, eu nunca transgredi uma ordem tua. E mesmo assim tu nunca atentaste para o valor da minha fidelidade, da minha lealdade. Tu nunca me deste sequer um cabrito para eu alegrar-me com os meus amigos. Amados, sinta que não era o argumento do filho. Era o argumento do servo, que reivindicava um direito. Não era uma queixa de filho. Há quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus e fazemos reivindicações que não nos pertencem, ainda dizemos a Deus que nós temos direito, que Ele tem obrigação de honrar compromissos que Ele sequer jamais imaginou para nós, mas nós dizemos a Ele que temos direito, que somos filhos do Rei. E eu fico a imaginar, e quem era Jesus? E mesmo assim, não ousou murmurar contra Deus. Amado, o problema é que este filho, ele vivia na casa do pai, servia na casa do pai, temia, tinha medo do pai. Mas ele não amava o pai e não aprendera nada do amor do pai. Era um legalista que só fazia acusação. E na sua acusação, coloca fora da família, como se ele já não fora filho. Vindo o teu filho, não o meu irmão, vindo o teu filho, que desperdiçou toda a fortuna, que voltou sem nada. E talvez para incentivá-lo, tu ainda dás uma festa. É assim que o mundo vê o amor de Deus. Em que Deus nos chamou. Em que Deus nos elegeu. Deus nos predestinou. Deus nos justificou. E Deus nos glorificou antes da fundação do mundo. E o mundo não aceita. E o mundo não acredita. Verso 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Não faço qualquer distinção. Você é tão meu filho quanto esse que volta. A diferença é que ele estava perdido e agora está retornando à casa paterna.
Estou feliz porque ele está vivo. Verso 32. Então, era preciso que nós nos regozijássemos, que nós nos alegrássemos. Regozijemos e nos alegremos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados, esse era o pai que eu queria ser. Esse era o pai que eu gostaria de ter falado. Pai cujo amor não busca e nem dá explicação. Pai cujo amor leva ao sacrifício. Você achou bonito esse conto que não foi um sermão? Você achou bonito esse conto? Esse conto tem alguma coisa a ver conosco? Tenha certeza absoluta. O que agora eu acabei de ler, o que agora eu tentei contar para vocês, foi a história de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.